Olá, queridos alunos da Legal Educacional. Vamos agora analisar uma das cláusulas mais importantes do contrato, que é a cláusula de administração da sociedade. Muitas vezes nós não damos a atenção necessária a este tema, mas tenho absoluta convicção de que determinar quem pode administrar a sociedade, determinar a governança, como serão executados os atos de gestão, isso é essencial para qualquer negócio. E quando nós vamos para o mundo das startups, que muitas vezes acabam adotando a forma limitada para a organização da sua atividade empresarial, essas startups elas precisam ter regras de governança muito claras, até para que elas possam obter no mercado a captação dos recursos que objetivam. Então, por conta disso, este assunto ele ganha ainda mais importância, ainda mais relevância. Quando nós constituímos uma sociedade, o fato de sermos sócios dessa sociedade não nos confere necessariamente os poderes para executar os atos necessários para que a sociedade possa explorar a atividade constitutiva de seu objeto. Em outras palavras, o fato de sermos sócios de uma sociedade não nos confere necessariamente os poderes para representar esta sociedade, manifestar a vontade dessa sociedade junto a terceiros. Vejam vocês, eu posso ser acionista de uma companhia aberta, posso ser sócio da Petrobras, e isso por si só não me conferirá direitos para, em nome da Petrobras, buscar um empréstimo junto ao Banco Santander. É evidente que não. E da mesma forma, numa sociedade contratual, uma sociedade menor, de menor estrutura, quando comparada a uma companhia aberta, o fato de ser sócio dessa sociedade, por si só, não me atribui poderes para manifestar a vontade dela, para representar essa sociedade, celebrando contratos em seu nome. Tudo bem? Bom, primeiro ponto, então, aqui importante é entendermos quem é esse administrador. Qual é a função desse administrador? E aí eu gostaria que vocês tivessem isso anotado no material de vocês, porque isso é muito importante. Então, vejam lá. Caberá aos administradores da sociedade executar todos os atos ordinários de gestão necessários para a adequada exploração do objeto social pela sociedade, podendo, para tanto, externar a vontade da pessoa jurídica junto a terceiros. Então percebam que os poderes para execução de atos de gestão e os poderes para a manifestação da vontade de uma sociedade são poderes atribuídos aos seus administradores. Quem pode assinar contratos pela sociedade? Quem pode movimentar contas da sociedade? Quem pode promover ações ou, pelo menos, contratar advogados para que possam promover ações pela sociedade? Na verdade, são os seus administradores. Mais do que isso, quando nós falamos sobre a administração de uma sociedade, nós estamos falando daqueles que vão poder executar todo e qualquer ato regular de gestão ou ordinário de gestão necessário para que a sociedade possa explorar a sua atividade. Imaginem, por exemplo, que eu constituo uma sociedade com o Edson Maluf para comprar e vender veículos seminovos. Em outras palavras, nós vamos montar uma loja multimarcas de veículos usados. Muito bem, a sociedade é constituída e eu, Marcelo, sou nomeado administrador dessa sociedade. Vou atuar, inclusive, sob uma designação pomposa de diretor-presidente, ou como está na moda agora, utilizarmos termos em inglês, vou ser nomeado aqui o CEO, o chefe executivo da companhia, da sociedade. Percebam que
a partir desse momento, eu, Marcelo, como administrador da sociedade, estarei empoderado para executar todo e qualquer ato ordinário de gestão que esteja relacionado à atividade a que se propõe executar a sociedade. Então, é necessária a alocação de um espaço para que a sociedade possa nele se estabelecer e montar a sua loja? Sim. Eu, Marcelo, terei poderes suficientes, sem depender de autorização dos sócios, para assinar o contrato de locação pela sociedade e locar este imóvel. É necessária a contratação de colaboradores que vão atuar no atendimento, nas vendas dos veículos seminovos? Sim. Então, eu, Marcelo, terei poderes necessários para, externando a vontade da sociedade, assinar as carteiras de CTPS desses novos colaboradores empregados da sociedade. A sociedade precisa abrir uma conta bancária, realizar as movimentações financeiras necessárias. Eu, Marcelo Comerti, enquanto administrador da sociedade, terei os poderes necessários para isso. Isso é o que nós chamamos de atos ordinários de gestão. Por que ordinários? Porque eles guardam uma relação necessária com a atividade ou com as atividades que constituem o objeto da sociedade. Agora, uma sociedade que vende veículos seminovos, ela tem por objeto comprar barcos? Claro que não. É diferente de veículos, de carros. Eu posso muito bem, pela sociedade, comprar e vender veículos. Manifestar a vontade da sociedade na compra e venda de veículos. Eu posso fazer isso. Mas não faz parte do objeto da sociedade a compra de um iate de 36 pés para ficar no porto lá de Santos, aqui no litoral de São Paulo. Isso não faz parte do objeto da sociedade e, portanto, eu não terei poderes para praticar este ato. Por quê? Este seria um ato extraordinário de gestão. E atos extraordinários de gestão até podem ser praticados, mas eles vão necessitar do quê? Da prévia aprovação dos sócios. Eu precisarei então que os sócios deliberem em uma assembleia ou em uma reunião de sócios, autorizando a aquisição desse iate, dessa lancha de 36 pés. A partir do momento que eles autorizarem a aquisição desta lancha, então eu, diretor, CEO da sociedade, vou poder executar este ato. Certo, senhores? Tudo bem? Então, é essa a função do administrador. E o contrato social, percebam lá, nos termos do artigo 977 do Código Civil, ele precisa obrigatoriamente indicar quem são as pessoas naturais, pessoas físicas, incumbidas da administração da sociedade, bem como seus poderes e atribuições. Por quê? Porque eu posso restringir poderes, eu posso estabelecer alçadas, e aí eu começo a entrar na questão da governança da sociedade. Eu posso estabelecer, por exemplo, que a assunção de obrigações que excedam ao valor de R$100 mil dependerá de prévia aprovação dos sócios. Eu posso estabelecer, por exemplo, que a aquisição ou alienação de bens que fazem parte do ativo imobilizado da sociedade também dependerão de prévia aprovação dos sócios. Então eu posso limitar esses poderes, mesmo se tratando de atos regulares de gestão. Digamos lá que eu tenho um veículo na minha loja no valor de 150 mil. Poxa, neste caso é um bem, é um veículo que supera os 100 mil reais. Posso vendê-lo? Posso, mas por ser um valor superior a 100 mil reais, eu necessitarei da prévia aprovação dos sócios. Tá claro? Tudo bem? Entendido? Bom, no silêncio do contrato, vejam só que importante isso. Os administradores podem praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade. Foi exatamente o que eu disse a vocês. Todos os atos ordinários. Não constituindo objeto social, portanto, não sendo um ato ordinário de gestão, a oneração ou venda de bens imóveis. Então, o artigo 1015 do Código Civil já estabelece que não faz parte de um ato ordinário de gestão comprar e vender imóveis. Poxa, mas eu quero comprar o imóvel para sediar a minha loja. Neste caso, por se tratar da compra de um imóvel, eu preciso da prévia aprovação dos sócios. Se fosse para alocar, não precisaria, mas a compra do imóvel, em função de expresso dispositivo legal, que exclui esse tipo de operação de atos ordinários de gestão, passa a depender de prévia aprovação dos sócios. E nesse caso aqui, o quórum estabelecido é a maioria dos sócios.
fica dependente, portanto, da vontade da maioria. Outra questão importante: o administrador da sociedade deverá, no exercício de suas funções, ter o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração de seus próprios negócios. Na verdade, essa ideia de homem ativo e probo hoje, ela é relativizada, e o que se busca ao se analisar a atuação de um administrador é se ele pautou as suas decisões com base no que se espera de um administrador em conformidade com a ciência da administração de empresas. Então, ele tomou lá as medidas em conformidade com o que se estabelece pela ciência da administração de empresas. Então, ele agiu de forma diligente. Ah, não, ele não foi em conformidade com o que está estabelecido nessa ciência, o que se espera de um gestor. Então, neste caso, ele pode ser considerado responsável, pois lhe faltou aí a diligência necessária. Bom, dentro desse tema de atos ordinários e extraordinários, entra um assunto muito importante, que é a chamada teoria ultra vires. E esse assunto é um assunto que, na maior parte dos países, ele se tornou obsoleto, porque a maior parte dos países abandonou esta teoria, já que foi adotado a teoria da aparência no que diz respeito às sociedades. A própria Lei 6404/76 adota para as sociedades anônimas essa teoria, a teoria da aparência. Mas o nosso Código Civil, ele traz a teoria ultra vires e impõe a teoria ultra vires para as sociedades simples, como regra, e para as sociedades limitadas que acabem sendo regidas supletivamente pelas regras da forma societária simples. Bom, o que significa essa teoria ultra vires? Significa que é possível que a sociedade se oponha a um terceiro que com ela tenha contratado sob o argumento de que o seu administrador atuou com excesso de poderes. Então, vejam lá no material de vocês. O excesso de poderes por parte de um administrador poderá ser oposto a terceiros pela sociedade se ocorrer pelo menos uma das seguintes hipóteses. Então, é possível que a sociedade se oponha a terceiro que com ela tenha contratado, alegando o excesso por parte de seus administradores, se verificada uma das seguintes hipóteses. Primeira das hipóteses, vejam lá. Se a limitação de poderes imposta ao administrador estiver constando de um documento, pode ser o contrato social, o estatuto, uma assembleia, em que tenha sido aprovada a limitação de poderes a esse administrador, e esse documento estiver devidamente arquivado no órgão de registro competente. No caso de uma sociedade empresária, junta comercial, se fosse uma sociedade simples, registro civil de pessoas jurídicas. Então, imagine, por exemplo, que o contrato da sociedade estabeleça alçadas para o administrador e estabeleça que a assunção de obrigações que excedam a R$50 mil depende de prévia aprovação dos sócios. E aí o administrador vai e toma emprestado R$200 mil junto a um banco, sem se ater a essa limitação, sem obter a prévia aprovação dos sócios. A sociedade pode se opor caso o banco venha a cobrar da sociedade os juros decorrentes deste empréstimo ou as parcelas que eventualmente ela não tenha pago, sob o argumento de que o seu administrador agiu com excesso de poderes? De acordo com a teoria ultra vires, se esta limitação constar de um documento, por exemplo, o contrato social, e este documento estiver devidamente arquivado no órgão de registro competente, junta comercial ou registro civil de pessoas jurídicas, é possível, então, a sociedade realizar esta oposição. Essa é a teoria ultra vires, e aí os senhores já podem perceber, por uma questão de segurança jurídica, o porquê ela foi afastada na maior parte dos ordenamentos jurídicos, sendo substituída pela teoria da aparência. Mas não para por aí. Segunda possibilidade. Provando-se que a limitação de poderes ou que o excesso por parte do administrador era conhecida do terceiro. Então o terceiro tinha ciência que aquele administrador não poderia ter praticado determinado ato. Claro que essa segunda hipótese é mais difícil, eu preciso provar isso
né? É diferente de ter lá o contrato registrado na junta e lá no contrato ter a limitação imposta ao administrador. Aqui eu tenho que provar que o terceiro tinha o conhecimento dessa limitação. Tudo bem? E terceira possibilidade, tratando-se de operação evidentemente estranha, né, aos negócios da sociedade. Essa última hipótese é o que dá, né, fundamento ao termo ultra vires. Ultra vires é aquilo que ultrapassa, né, que extrapola o objeto da sociedade. Em outras palavras, a teoria ultra vires é aquela que permite que a sociedade se oponha a terceiros que com ela tenha contratado, justamente tendo como fundamento o ato extraordinário de gestão, o ato praticado pelo administrador que não guarda a relação necessária com o objeto da sociedade, com as atividades constitutivas do objeto social. Legal, senhores? Tudo bem? Professor, essa teoria ultra vires é aplicada a toda e qualquer sociedade? Não. Ela é aplicada à sociedade simples e também ela pode ser aplicada às limitadas que adotem como fonte de regência supletiva as regras da forma societária simples. Certo, senhores? Então, com isso, encerramos aqui mais uma aula, né, dentro deste tema que trata do contrato social. No nosso próximo bloco, nós vamos analisar a parte final da administração e vamos estudar as questões relacionadas ao exercício social e à destinação de resultados. Um forte abraço para vocês e até lá!